Olá, amigos que nos acompanham pela Fergs TV, a Web TV da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Estamos na cidade de Porto Alegre, tendo a grata oportunidade de conversar com Sérgio Luiz da Silva Lopes e Gianine Lopes, o casal que tem falado sobre o espiritismo e a nossa sociedade, falando sobre as relações familiares, e vão conversar conosco neste momento. Iniciamos as questões com o Sérgio. O Sérgio é orador, escritor espírita, médico, psiquiatra da cidade de Pelotas. Sérgio, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande te receber. E nós iniciamos com uma questão bem pessoal, que nós acompanhamos os teus livros, Leis Morais e Saúde Mental, o Código do Monte. Como é que surgiu a ideia? Como é que foi esse processo de criação dessas obras? Queridos amigos, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui. Os livros surgem, na minha experiência, de uma forma bastante espontânea. O livro Leis Morais e Saúde Mental, que foi a primeira obra, ele surgiu a partir de artigos que foram emitidos para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, para o seu jornal Diálogo Espírita. A partir daí, depois de mais de um ano estudando o assunto, nós resolvemos ampliar os artigos, os assuntos, e ele se transformou no livro Leis Morais e Saúde Mental. Já o livro Código do Monte, ele surgiu a partir de um estudo, a partir das palestras, das reflexões, da maturidade, em torno da obra de Jesus, do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, onde nós podemos perceber a sua característica de trajeto moral, de roteiro moral para a humanidade. E também fazer uma conexão com os chakras, que ele parece ter uma similitude de andares dentro do Sermão da Montanha e da nossa situação, dos nossos centros de força. Então essas ideias foram se transformando em intervalos da nossa vida pessoal e do nosso trabalho em colocações que é sempre muito interessante quando a gente se propõe a escrever. As ideias, elas nos ocorrem também além daquilo que havíamos pensado. Então, daí surge o trabalho de elaboração da obra, que resultou nesse livro Código do Monte, por último. Nós também questionamos, Sérgio, que você faz palestras pelo Brasil e até no exterior. Como é falar da doutrina espírita fora do Brasil? É bastante difícil. É muito bom a gente falar para aqueles que nós já temos mais familiaridade, para um local onde as pessoas estão mais abertas, onde a religiosidade é mais presente. É bastante difícil falar em locais onde o espiritismo sequer é conhecido. Nós podemos perceber que fora do Brasil ainda existe um grande desconhecimento acerca da obra de Kardec, do espiritismo. Então é um verdadeiro desafio, porque fora daqui nós precisamos começar falando em ciência, o que nos é bastante próximo também, porque a doutrina espírita tem o seu aspecto científico, mas de fato, principalmente em países da Europa, nos Estados Unidos, nós temos que tomar o devido cuidado de abordar a questão científica em primeiro lugar, para somente depois introduzirmos a questão moral, porque o aspecto religioso em si na humanidade vem sendo muito estigmatizado ao longo do tempo, e quando a gente começa falando em religião, já surge uma resistência de imediato por parte de povos que têm seus motivos, sofreram muito com as religiões, as guerras religiosas, o preconceito, o dogmatismo, etc. Então, ainda é uma grande tarefa, um desafio bastante grande de nós espíritas todas as vezes que nós vamos falar no exterior. Agora, em outubro, nós temos o nosso 8º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Como é que está o coração? Acho que vai bem. O coração da gente, a gente nunca sabe como ele está, a não ser na hora, Mas está ótimo. É sempre uma alegria poder falar no Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, sob a inspiração do Francisco Spinelli. É um momento de confraternização. Eu encaro os movimentos nossos, principalmente o movimento federativo, aqui no Rio Grande do Sul, uma oportunidade de congraçamento, de reunião entre irmãos, de momento de alegria, de abastecimento de energias. Então o coração só pode estar engrandecido, rejubilado, grato, feliz por poder fazer parte com saúde deste momento que é o nosso Congresso Espírita do Rio Grande do Sul na cidade de Gramado em outubro. Nós vamos passar agora para o outro lado. Vamos conversar com a Gianine Lopes, a esposa do Sérgio, que é psicóloga, e eles vão desenvolver um trabalho juntos. A palestra é Relações Familiares na Psicologia de Joana de Ângeles, aqui no seminário promovido pela Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, Psicologia do Espírito, Projetos para um Bem Viver, em comemoração aos 26 anos da série psicológica da Joana de Ângeles.
Janine, é uma alegria poder conversar contigo. E já iniciamos com a pergunta. Como é que é trabalhar esse tema, trabalhar o Sérgio de Lopes, as relações familiares? Bem-vindos, é um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, porque acaba sendo assim, o que a gente vive em casa, por ter família, por ter filhos, o que a gente vive trabalhando, por ser psicóloga, atendendo, não é? E dando o curso de Joana nesses últimos 2 anos, a gente se familiarizou muito com os assuntos, com os temas, não é? E está muito atualizado, ela fala sobre as principais emoções, os principais conflitos, ela fala dessas questões profundas do ser que dificultam as relações. Então, a gente gosta muito de falar sobre esses assuntos, né? A gente se acha muito à vontade de falar nesses assuntos realmente. É muito gostoso. Como é que é a importância que nós temos que ver, assim, Janine, em fazer a relação entre a psicologia acadêmica e a psicologia da série da Joana de Ângeles? A psicologia acadêmica, infelizmente, ela é muito crua em termos de espiritualidade, né? Ela não trata ainda dessa parte e acaba matando o principal assunto da psicologia, que é a própria alma, não é? Então, a Joana nos traz a psicologia à luz da espiritualidade, à luz do espiritismo. É uma contribuição gigante para a psicologia, não é? Realmente esse assunto tem que chegar na universidade, tem que chegar pelo menos no profissional da área, seria muito importante. Quais são os desafios das relações familiares na atualidade? Os desafios é sempre dos relacionamentos, é sempre as pessoas não se conhecerem, não é? A própria agressividade que tu desconhece em ti, o quanto esses aspectos que ficam cegos de ti mesmo, na relação, afasta a pessoa que tu ama. Então, fica difícil se relacionar com as pessoas, quanto menos eu me conheço. Não é? Esses aspectos que abrangem as dificuldades atualmente são as próprias dificuldades do ser. Nós queremos encerrar nossa fala neste momento, que tocou profundamente o nosso coração, perguntando para os dois. Vamos pedir para a Janine primeiro, depois nós passamos a palavra para o Sérgio. Há alguma receita para que as relações familiares sejam felizes? A receita sempre é um conjunto de coisas, na verdade, não é? O amor, ele se expressa através do respeito, da admiração, da parceria, da cumplicidade. Então, acho que a receita, na verdade, seria realmente vários ingredientes e colocar isso em prática, né? Então, mais ou menos por aí. E você, Sérgio? Qual é a receita, se é que tem receita? Tem receita sim. Tem receita que dá para ser seguida, não é receita em grego ou em outra língua diferente. A receita começa pelo amor, pelo sentimento, pela ligação, pelo afeto que a gente tem um pelo outro. Mas o amor não é suficiente para manter uma relação, né? Porque o que a gente chama de amor no nosso estado evolutivo é uma coisa muito distante ainda do amor. É algo que a gente idealiza e que dá um nome bonito. Na verdade, o que nós precisamos numa relação é cuidar, né? Na minha fala, na palestra, nós vamos fazer uma colocação em torno de que é preciso haver nós na relação. Nós, no sentido de eu e o outro, eu e a outra, né? Eu e ela, mas os nós também, que são os conflitos, que nós temos que desatar, aprender a desatar permanentemente. E isso se dá através do autoconhecimento. Dificilmente alguém vai se dar bem com uma outra pessoa se ela não se conhece o suficiente e não conhece o básico da outra pessoa. Porque quando nós nos relacionamos uns com os outros, se nós não tivermos esse conhecimento mútuo de quais são as nossas necessidades e quais são as necessidades alheias, dificilmente nós vamos nos acompanhar. Porque nós vamos exigir que o outro resolva os nossos problemas. E nós não vamos ao encontro da resolução dos problemas na relação. Então, uma receita fundamental num relacionamento afetivo é o permanente estado de autoconhecimento, de enfrentamento dos nós, de busca permanente por solucionar as dificuldades, seja uma busca pessoal, individual, seja a busca alheia através da espiritualidade, através de psicoterapia, através da ajuda de um aconselhamento. E para isso é preciso de um ingrediente fundamental, que então resumo, porque isso já é uma palestra, é preciso uma virtude fundamental, é preciso humildade. Porque se não há humildade, a pessoa não se abre para suspeitar que ela possa estar errada. E ela não se abre para receber a ajuda dos outros. Porque ela é orgulhosa o suficiente para dizer, não, eu tenho razão e o mundo que se molde a mim.
Então, a primeira virtude do Sermão da Montanha, que é bem-aventurados os pobres de espírito, que é a humildade, ela é a receita fundamental para que um relacionamento afetivo sobreviva aos anos. Nós agradecemos, então, a parceria e a companhia da Janine Lopes e do Sérgio Lopes nessa entrevista e convidamos você para acessar o nosso site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o www.fergs.org.br. Venha fazer parte dessa família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Até um próximo programa.